Olá, aluno! Eu sou a professora Alessandra. Nessa aula, nós iremos analisar as três noções primitivas da geometria, o conceito de ponto, reta e plano, e iremos investigar também algumas relações que podem ser estabelecidas entre esses elementos quando nós pensamos na sua disposição espacial. Então, vamos acompanhar a questão que será discutida. Paulo, observando uma caixa em formato de um cubo, e relembrando de suas aulas de geometria, considerou que em duas arestas é possível traçar duas retas, A e B. Além disso, em uma mesma face do cubo, ele considerou a presença dos pontos D, E e F. A figura a seguir ilustra o raciocínio de Paulo. Então, Paulo identificou estes 5 elementos a partir de um cubo. Então, ele identificou duas retas A e B, e essas retas foram construídas com base nas arestas do cubo, conforme a figura, e em uma mesma face desse cubo, que seria essa face superior, foram identificados os pontos D, E e F. Com base nas propriedades observadas a partir do raciocínio de Paulo, uma conclusão válida sobre as retas e os pontos idealizados nesse cubo é: as retas A e B são coplanares e os pontos colineares? Ou as retas são colineares e os pontos colineares? As retas não são coplanares e os pontos são colineares? As retas não são coplanares e os pontos são coplanares? As retas são coplanares e os pontos são coplanares? Então, nós precisamos avaliar principalmente essas duas relações. A questão da coplanaridade, que vai envolver essa avaliação se as retas e os pontos pertencem ao mesmo plano, nós conseguimos identificar um único plano que contém esses elementos simultaneamente, e a relação de ser colinear, que são aqueles elementos que podem ser dispostos em uma única reta. Eu consigo uma reta que contém esses elementos simultaneamente. Dentre todas as alternativas apresentadas, a alternativa correta é a D. As retas A e B não são coplanares, e os pontos D, E e F são coplanares. Então, quando nós estudamos os planos, a avaliação das retas, nós precisamos investigar a questão de ser coplanar ou não. E em relação aos pontos, nós vamos avaliar se eles podem ser ditos como coplanares e se existe ainda a possibilidade de identificá-los por meio de uma única reta, eles serem colineares. E tudo isso em função da figura apresentada, que é a estrutura de um cubo. Então, no cubo nós temos faces opostas paralelas, nós observamos a formação de ângulos retos em cada uma das faces, já que cada uma dessas faces são representadas por meio de quadrados, que é um quadrilátero regular, todos os ângulos internos de 90 graus, todos os lados de mesma medida. Então, é a partir dessas propriedades presentes no cubo que nós vamos investigar essas condições. Então, vamos iniciar pela avaliação das retas. Então, nós observamos que as retas A e B foram construídas a partir de arestas do cubo. Nós sabemos que duas retas são coplanares quando elas pertencem ao mesmo plano. Então, quer dizer que essas retas A e B, elas seriam classificadas como coplanares se fosse possível identificar um único plano que as contenha, o que não ocorre nesse caso. Nós não conseguimos identificar um único plano que contenha essas duas retas ao mesmo tempo. Nós observamos que a reta A foi construída a partir da face inferior, a reta B a partir da face superior, e nós não conseguimos nenhum outro tipo de plano que contenha as retas A e B simultaneamente. Dessa forma, as retas A e B não são coplanares, e nesse caso elas recebem a classificação específica de que as retas A e B são reversas. Então, essa é a nomenclatura que nós utilizamos para retas que não estão contidas em um mesmo plano. Agora, em relação aos pontos. 2 ou mais pontos são coplanares se eles pertencem ao mesmo plano. Assim como apresentado no enunciado, os pontos D, E e F
foram identificados a partir de uma mesma face do cubo. Se eles estão em uma mesma face, eu consigo um plano que contenha esses 3 pontos simultaneamente. O plano que irá conter essa face superior do cubo, consequentemente, também irá conter os pontos D, E e F. Por isso que eles podem ser classificados como coplanares. Eu consigo identificar um plano que contenha os 3 pontos simultaneamente. Agora, em relação a pontos colineares, a noção de colinearidade, nós não podemos afirmar nada a respeito, porque somente pela disposição espacial nós não conseguimos garantir que os 3 pontos estejam alinhados por uma reta. No enunciado, nós também não observamos nenhum tipo de orientação nesse sentido. Então, pela disposição dos pontos, pelo aspecto visual, não é possível garantir que esses 3 pontos eles sejam colineares. Então, a conclusão que nós obtemos a partir da análise destes 2 aspectos é que as retas A e B, elas não são coplanares. Eu não consigo construir um único plano que contém as 2 retas ao mesmo tempo. Mesmo que esse plano não coincida com as faces do cubo, não é possível identificar nenhum plano que satisfaça essa condição. Já para os pontos nós conseguimos. Esse plano ele também irá conter os elementos que pertencem à face superior do cubo, mas nós não conseguimos garantir que esses 3 pontos são colineares. Então, concluindo, nós temos que as 2 retas são reversas, elas não são coplanares, enquanto que os 3 pontos são coplanares. E assim, nós finalizamos o estudo deste problema. Eu desejo a você bons estudos. Até a próxima!